gente! Começando aqui mais uma live do Método Dias Presotti, canal Acreditar Mais. Que legal, já tem gente entrando aqui. Oi, Luci, beijo no coração. Eu vou dar uma saidinha para a Andréa vir dar um oi para vocês também, porque Método Dias Presotti. A Andréa tá aqui com a gente. Oi, gente, tudo bem? Que bom ter vocês aqui. Mais um momento de muito aprendizado, né? Esteja com a gente, tá? E tô muito feliz de estar aqui com vocês. Agora eu vou sair para a luz entrar. Tchau! Olá, voltei. A gente vai fazer esse esqueminha para nós estarmos sempre juntas aqui, né? A Andréa tá aqui no cantinho, sempre me ajudando. E é assim que a gente faz. Juntas somos mais fortes. Tô muito feliz, muita gente entrando. Hoje nós vamos ter a Ana Cristina. Ana Cristina é da Secretaria de Educação. Eu a conheci no curso de autismo. E eu a convidei, ela é advogada. Vamos saber um pouquinho mais, né, sobre a história dela. E a gente tem algumas perguntas, porque algumas mães entraram. Então vamos convidar agora a Ana Cristina para entrar aqui junto com a gente. A gente está sendo rápida, gente, para não perder tempo, porque a live é muito rápida. Nós temos já algumas perguntas organizadas. Se der tempo e as pessoas quiserem estar participando também, nós vamos falar sobre os direitos, né, da pessoa com autismo, principalmente na questão educacional. Então, se você tiver alguma pergunta e se a gente não conseguir responder tudo hoje, a gente vai se organizar para estar te respondendo, tá certo? Então vamos lá chamar nossa convidada. Oi, Ana, Oi, tudo bem? Lourdes, tudo Tudo bem? bom? É muito bom ter você aqui com a gente. Ai, nossa, adoro! Hoje nós vamos falar da pessoa com autismo, mas de uma maneira diferente, né? Eu vou te explorar ao máximo que a gente puder. A gente tem um monte de perguntas aqui. Então, mas Ana, primeiro eu quero te dizer que a gente está muito feliz de ter você aqui com a gente. É um prazer, né, sempre conversar com você, falar sobre a pessoa com autismo, falar sobre secretaria de educação, falar sobre o processo clínico, né? Você que tem aí se aprofundado nesse outro mundo. E eu queria que você se apresentasse, falasse sua formação, pode ser? Pode. Bom, em primeiro lugar, sou eu que agradeço. Quando você me fez o convite, que bom fazer uma live com a Lourdes, porque eu amo demais, ó, mil corações. Você é muito querida por mim, Lourdes. Você, a Jaque, a Andréia, a Clínica Aprender. Eu tenho uma relação afetiva com vocês enorme. Sou cliente também, meu filho faz tratamento com vocês. Então, Sim. eu não tenho palavras assim para falar qual é o sentimento que eu tenho. Então, eu vou resumir em gratidão. Porque quando eu comecei nas minhas primeiras linhas ali estudar sobre autismo, lá na EAP ainda, eu ouvi falar do seu nome, eu ouvi falar do seu método, e eu ainda não sabia nada, e aí eu falei, eu vou atrás dessa mulher. Ai, é muito bom. Pois E é, aí, a Jaque está aqui, né, tentando ajustar o estágio dela, que você também participou, fez estágio aqui na Clínica de Psicopedagogia. A Jaque está pô, retornando aí com essa pandemia, a gente está com um pouco de medo, mas tem pouquinhas pessoas, então ela está ali tentando dar continuidade ao estágio dela. Ana, eu queria fazer uma pergunta para você. Você não me falou da sua formação, mas o que acontece muito na Secretaria de Educação? A maioria dos professores geralmente faz uma segunda graduação. E essa segunda graduação é em Direito ou Psicologia, e você é o contrário. Sempre tem um professor que se torna advogado ou psicólogo, mas você é o contrário, é uma advogada que se que se tornou tornou. profissional da educação. O que houve nesse meio que fez, você já estava bem estabelecida, já tinha um caminho profissional? Qual foi esse olhar? O que houve que te trouxe para a educação? Então, Lourdes, eu sou mãe de 3 bênçãos, né? Mas foi no caminho do meu segundo filho que eu fui percebendo algumas dificuldades que ele vinha apresentando. E eu fui estudar.
E no que eu sou muito de pesquisar. E comecei a pesquisar e eu fui tomando gosto por essa pesquisa de aprendizagem, de funcionamento neurológico, de como que funciona tudo isso. E conforme eu fui estudando, eu fui me apaixonando. Então, eu posso dizer que foi um ano. Em um ano que eu comecei a estudar, eu larguei, dei uma guinada de carreira, decidi que não queria mais advogar. E conversei com meu esposo, falei assim, olha, eu não quero mais advogar, você vai me segurar e sustentar, porque eu vou estudar vou fazer a faculdade, vou estudar para concurso e quero ser professora da Secretaria de Educação. E foi assim, não tem muita explicação, assim, foi desse jeito. E quando O eu que uma mãe entrei, não faz por um filho, né? é, E eu também me apaixonei pela educação por causa do meu filho. Eu sempre fui, assim, professora, sempre dando aula para os meus coleguinhas, era a professora do bairro lá. Mas, enfim, é muito interessante, né? Você tem uma história muito legal. E a gente se conheceu numa turma, né? De quê? Transtorno do autismo, espectro autista? autismo, eu já Foi muito... apaixonada, né? Porque Não, daí logo a quando eu paixão foi cheguei na muito. escola, quando eu cheguei na escola, eu comecei a trabalhar na educação infantil. E aí eu tinha uma aluna autista. E aí eu tive que ir estudando para aprender e fui me encantando. Aí no ano seguinte, eu já fiz aptidão, já fui para classe especial. Então, assim, foi Tudo muito muito... rápido. Eu É tenho isso que pouco eu falo. tempo. Parece que na sua vida é tudo muito rápido, né? Então, você é um profissional concursado da Secretaria de Educação, você também fez isso muito rápido, né? Você está em qual regional agora? Eu estou em Samambaia, estou lotada no Centro de Ensino Especial 1 de Samambaia. É muito bom o Centro de Ensino Especial de lá. Ana, eu queria te fazer assim, na verdade, eu trouxe perguntas de mães, certo? Certo. E aí tem uma pergunta que eu queria que você, que eu acho que inquieta não só a mãe da criança dentro do espectro, mas eu acho que isso hoje mesmo na minha casa nós conversamos sobre isso. E uma mãe pergunta: pode ter suspensão? Eu consigo a suspensão do pagamento da mensalidade da escola da minha filha? E nesse Então, tempo de pandemia, como que seria isso? Lourdes, o que está acontecendo nesse momento é de uma enxurrada de atos normativos extraordinários, né? Então, isso na minha visão, eu acredito que posteriormente vai sucatear o judiciário de ação direta de inconstitucionalidade. Porque quando a gente fala em suspensão de pagamento de mensalidade, a gente fala de uma deficiência no atendimento. Então, eu quero suspender o pagamento porque o atendimento não está acontecendo. O objeto aqui da minha relação de prestação de serviço, ele está viciado, ele está danificado. E aí eu vou fazer aqui um paralelo, tá? Vou tentar ser o mais didática possível. Se a gente vem aqui para a Constituição Federal, lá no artigo 206, ele traz os princípios da educação. E aí, no inciso 2, ele fala igualdade, princípio da igualdade, de condições de acesso e permanência na escola. Entenda que essa escola do artigo 206 da Constituição, nesse momento, ela sai dessa figura física de escola e ela passa para uma modalidade de ensino, que é EAD. Então, perceba, diante disso, dessa alteração da escola para modalidade, a gente precisa de um evento jurídico que é hermenêutica constitucional, interpretar a Constituição a partir do caso concreto. Então, qual é o caso concreto agora? Nós não temos condições de atender o aluno e dar condições para ele ter acesso e permanência na escola, que é agora uma modalidade. E aí a gente tem condições constitucionais respaldadas para pensar sobre esse contrato. O que acontece? Para eu tentar assim, ser mais prática. Direta, aqui na isso. Constituição. Tá tranquilo, né? Tá dando para compreender. Estamos compreendendo, vamos tentando aqui pegar. Temos aqui a Constituição Federal e temos do outro lado o Código de Defesa do Consumidor. Então, aqui no Código de Defesa do Consumidor, a relação, a gente fala que é uma relação consumeirista, em que o ônus do contrato ele fica com o contratado e não com o contratante. E o que está acontecendo nesse momento? O ônus está indo para o contratante, porque o contratante está assumindo esse ônus
do defeito do contrato que veio por uma situação adversa. E ainda tem gente que questiona, não, mas não é. É, gente, a relação é de consumo. O próprio Tribunal de Justiça aqui do DF, ele já se posicionou sobre isso. Eu vou ler aqui o acórdão 11.32.582, de 30 de outubro de 2018, quando o TJDF ele reconhece essa relação consumerista de serviço de prestação de serviço educacional. Então, ele fala, aplica-se o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, a relação jurídica estabelecida com o fim de prestação de serviços educacionais. Nessa relação, o estudante é destinatário final dos serviços e a instituição de ensino é a responsável por sua prestação, enquadrando-se respectivamente nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2º e 3º do CDC. Então, sendo assim, a gente assume a teoria do risco, que ela traz o ônus da relação contratual para o contratado, para proteger o contratante, que é a parte mais vulnerável dessa relação. Então, assim, na minha visão, no que eu entendo que o mais pertinente seria ali uma conversa, um ajuste, até para proteger a função social do contrato também, né, que é de prestação de serviço educacional, mas especificamente aqui para crianças autistas, para as crianças portadoras de outras deficiências, com comorbidade ou não. Pensa, uma criança autista e TDAH, uma criança autista e DI, ou um aluno DI. Então, como que tudo isso, como que esse modelo hoje, que seria a escola lá da Constituição, ele pode garantir um acesso com qualidade diante da situação concreta daquele contratante? Então, a gente tem uma proteção jurídica de um contrato viciado, com defeito, e aí o Poder Judiciário tem que ter de estabelecer uma obrigação de fazer. Eu, Ana, entendo que o mais adequado seria um ajuste entre as partes, uma conversa de vamos diminuir essa mensalidade, porque a escola também está pagando menos conta de água, menos conta de luz, né? Então, vamos fazer esse desconto chegar aqui na minha mensalidade. Eu acho que o processo de mediação, ele é o mais interessante nesse momento. E aí, sim, caso não se consiga, eu acho que a segunda via, que seria mesmo a via de acionar o Ministério Público e o Poder Judiciário, é uma outra ferramenta, tá? Considerando que eu também acho importante a gente trazer exatamente nesse momento, considerando que a escola pública, porque eu vou trazer aqui também as dúvidas que eu recebo, muita gente me pergunta, vou tirar da escola particular? Só vamos fechar da escola, só um pouquinho, vamos fechar então. Então seria, primeiro, tentar negociar com essa escola, conseguir um valor abaixo, um desconto aí dessa mensalidade. Se isso não ocorrer, aí sim entrar com ação judicial. Esse seria o protocolo, digamos assim. O protocolo, entendendo que a relação é uma relação consumerista, né? A gente, enquanto nessa relação contratual de prestação de serviço educacional, a gente tem a proteção do Código de Defesa do Consumidor. Muito bom. Agora pode continuar. Só fechando aí, para a gente fechar essa pergunta. Porque dela deriva a seguinte. A seguinte é a questão de tirar esse aluno da escola particular e colocar na rede pública. Uhum. Nós que somos da rede pública, nós sabemos que a gente não suporta se todos esses alunos migrarem para a rede escola pública. A gente não tem condições de suportar todo esse ônus, né? Algumas pessoas me perguntam sobre isso. É uma situação aqui que até conversei com meu marido. Eu falei, olha, não tem condição nenhuma da gente... Porque a gente pensa, assim, eu tenho algumas peculiaridades aqui, e eu cheguei a pensar, mas eu acho que é muito incoerente, sabe, da minha parte, porque eu sei que a escola pública não vai dar conta de suportar todos os alunos que migrarem para lá, porque agora as escolas particulares não estão querendo negociar esse contrato. Uhum. A criança, a partir de 4 anos, obrigatoriamente tem que estar matriculada na rede regular de ensino, né? A LDB traz a previsão que a partir de 4 anos tem que estar matriculada.
Então, eu estou falando isso porque eu recebi muitas dúvidas. Vou tirar da escola, vou mudar para escola pública. Então, Sim. tudo isso a gente precisa avaliar nesse momento. Se essa criança sai da escola, ela tem que estar matriculada em algum lugar. Esse pai simplesmente não pode ir lá e trancar essa matrícula e ficar com seu filho em casa. Né? A gente Não pode. Isso aí cabe uma responsabilidade administrativa, civil e criminal. O artigo, eu vou dar uma olhada aqui onde que está, falar para vocês, né, do Código Penal, onde é que está essa previsão. Ó, vamos lá. O artigo 246, ele traz o tipo penal de abandono intelectual. Então, deixar, sem justa causa, de prover a instrução primária de filho em idade escolar. A pena é de detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. É um momento novo, é um momento difícil, é um momento de muito ajuste. Eu vivo situações assim de pais que eu acompanho que não está tendo nenhum tipo, nem de material adaptado, a criança não fica realmente, não tem condições, o nível, né, de comprometimento não dá condições para que essa criança acompanhe. E esse pai também não está recebendo nenhum tipo de material adaptado. E ele está muito angustiado e vai à escola, não consegue nenhum desconto, e o trabalho dele também parou, ele não está conseguindo. Então, assim, é um momento muito difícil e essa escola deveria olhar para isso, sim, deveria tentar fazer esse ajuste para que fique bem para todo mundo. Porque também tem aqueles profissionais que trabalham lá e que precisam receber no final do mês. Então, é um momento angustiante, né? Que, assim, que nos deixa meio fora, né? Tem escola que nem está atendendo telefone. A escola da minha filha não atende telefone, ninguém atende, você não consegue falar com ninguém para nenhum tipo de negociação, nem para nada. Então, é um momento difícil, mas vamos passar para a próxima? Senão a gente vai ficar aqui falando, porque, né? Suspensão de mensalidade a gente já falou. Aí, trouxe uma dúvida que eu achei interessante. Como que eu posso fazer para ter um monitor para o meu filho? Ele tem direito? Se ele tem direito, como que eu devo agir? De que forma que eu devo agir? Ela não especifica se é dentro da Secretaria de Educação ou se é numa escola particular. Então, você pode responder essa para a gente também? Sim. A questão do profissional ali, do monitor, uma questão já tratada em lei, né? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele já traz essa previsão. Eu vou ler um pouquinho ali mais na frente qual que é o artigo, mas, a priori, eu vou dar logo assim, o caminho das pedras. Eu acredito que o primeiro caminho é você provar a necessidade. Então, quando você prova a necessidade do estudante com o laudo do médico, da equipe de terapia ocupacional, do psicopedagogo, do fono, você faz um dossiê de documentação e você leva a orientação educacional dessa escola ou a própria direção, você pode, com esses instrumentos, a priori, eu diria que seria o primeiro caminho, seria diretamente lá com a direção da sua escola. Acontece, infelizmente, de escolas particulares quererem cobrar por isso, né? Eu recebo dúvidas de pessoas, pode me cobrar um profissional para ficar com meu filho? Não pode. O seu filho, a pessoa autista, ela tem o direito, por lei, de ter ali o profissional. E a escola, na sua própria planilha de custos anual, ela já tem que ter essa previsão lá desse profissional. Então, o primeiro caminho é esse, de procurar a escola. O segundo caminho, caso haja recusa, é procurar uma delegacia de polícia, porque infringe uma norma legal. Então, se eu tenho uma norma e aí a escola ela se omite, ela sai desse lugar, eu procuro a delegacia de polícia. O que não descarta a possibilidade de também acionar o Ministério Público, que é o órgão que atua como fiscal da lei. Então, também pode ir diretamente no Ministério Público. Esse órgão, ele pode encontrar com a escola, fazer um ajuste, um termo de conduta com a escola. Ele não pode obrigar, mas ele pode propor. E aí, caso essa escola ela permaneça na recusa, aí o próprio Ministério Público ele faz a requisição ao juiz para que esse, com uma ação de obrigação de fazer, e aí o juiz sentencia essa unidade de ensino para ter aquele profissional ali com o estudante. Estou falando em termos de escola particular, né? Sim.
Aí, Dentro da Secretaria de Educação, assim, nós duas que estamos convivendo, e é uma questão assim que eu acho que os pais têm que entender, não é uma questão de diagnóstico, do diagnóstico, mas é uma questão de funcionalidade, de necessidade. Então, o perfeito. monitor, ele tem que vir de acordo com a necessidade daquela criança, independente de ter ou não um diagnóstico. O diagnóstico não deveria, lógico, a nível de classificação, ele ajuda nesse sentido. Mas a gente sempre discute isso na secretaria, não é verdade? Porque não é Exatamente. o diagnóstico que vai te dar um direito, mas é a sua necessidade, mesmo sem o diagnóstico, porque a gente vive muito isso dentro da secretaria, né? Que Exatamente. vai te dar o direito de ter esse mediador, né? Esse auxiliar para estar com você. Porque, perceba, nós temos autistas de alto funcionamento, né? Então, Uhum. não é porque ele é autista que necessariamente vai ter de ter alguém ali do lado dele, até porque isso atrapalha o próprio processo dele de inclusão, né? Deixa eu só falar uma coisa, assim, uma coisa bem interessante, que aconteceu comigo e com a Samantha, né? Que é a minha companheira na equipe. Nós, Isso. tinha um menino com autismo, e aí a mãe pediu um monitor, mas ele não queria um monitor e não havia necessidade. Então, se já é um adolescente, eu acho que até ele tem que entrar nisso, né? Quer dizer, Exatamente. será que eu quero? Se ele tem uma noção daquilo tudo, ele se sente envergonhado perante os colegas. Então, eu acho que tem que ter essa conversa, se for um adolescente, claro. Uma criança, ela não consegue ainda fazer tanta leitura do ambiente. Mas se for um adolescente, por exemplo, pelo diagnóstico, ele tinha o direito ao monitor. A mãe queria que ele tivesse um monitor, mas ele se sentia desconfortável com a figura do monitor. Precisa olhar também para eles, não precisa, Com Ana? certeza. A gente, quando começa a estudar o transtorno, quando a gente começa a estudar ensino especial e a gente vem para esse universo, a gente se torna muito mais. É o que eu trago do direito, é o caso concreto. É o caso concreto que vai dizer. Não é a teoria, não é o laudo, não é o que a norma regulamentadora da secretaria dispõe. É o caso concreto. Isso. Então, E dentro da secretaria também a gente tem as equipes, que não pode esquecer, né? O que a exatamente. gente vive? A gente vive muito, não sou do direito, mas a gente está lá vivenciando. Então, eu tenho um pai que tem um filho, e aí o professor já dá aquele alerta para a equipe, ou se naquela escola não tem equipe, esse pai pode buscar essa ajuda junto à regional, que a regional vai encaminhá-la para uma equipe, para que seja feita uma avaliação. E não é pelo diagnóstico, mas pela necessidade. Eu acho que a avaliação, ela ajuda a cumprir esse meio legal. Né? Meu filho Exatamente. está aqui, está laudado, o profissional de psicologia falou que ele precisa, o clínico falou que ele precisa, isso facilita muito. Então, Não, às vezes, isso muda completamente a realidade, né, Lutz? Quando eu estava na regional de ensino, eu experienciei muito isso, né? Tanto em situações positivas quanto negativas. Exatamente de que a família chegava com o laudo e me exigia. E quando eu falava, vou marcar uma avaliação, quando nós da coordenação falávamos com a família, nós vamos marcar uma avaliação, a família já fazia uma recusa, porque ela não queria avaliação, ela queria o cumprimento do laudo e um monitor porque tinha um laudo, sem considerar o aspecto global do estudante. E é isso que eu acho importante a gente avaliar, até porque aqui na rede pública a gente faz uma modulação. Então, tem menino que vai para integração inversa, tem aluno que vai para classe especial, tem aluno que vai para o centro de ensino especial. E aí a gente não é exclusivamente pelo laudo, mas por esse olhar sensível, que eu acredito que é uma dos grandes tesouros que a gente tem aqui na nossa casa, na Secretaria de Educação, né? e que não pode ser perdido, né? Esse olhar de partir dessa criança, de partir desse desenvolvimento dela e de percepção de mundo que ela também tem. Porque tem alguns que têm maior facilidade, eles apresentam resistência nesse acompanhamento mais diretivo. Então, a gente precisa também, eu sempre falo, né? Olhar para eles, buscar. Alguns não adoram, não tem problema, mas alguns dizem. Como eu trabalho muito com adolescente, ele não quer, olha, professora, eu não quero que ninguém saiba, né? Que eu não quero ninguém me acompanhando, não quero ninguém me vigiando. A palavra é muito essa, eu não quero ninguém me vigiando. Quando E eles esse já entram para a adolescência, eles começam nessa resistência.
né? Que a Sim. gente tem que respeitar esse tempo e esse espaço dele de ter alguém ali do lado para mediar, porque a função, na verdade, é de mediação. Então, se ele não precisa dessa mediação, torna-se desnecessário, torna inócuo aquilo ali. Sim. Então, senão a gente vai ficar conversando a noite toda aqui sobre os meninos. Eu achei Ah, muito Lourdes, interessante essa Lourdes, eu pergunta posso aqui. falar Ah, só não, fala. para só um pedacinho que eu quero Tá, deixar, que é a nota técnica lá do MEC de 2013, que vem falando sobre isso. Eu posso só ler um trechinho dela? Não vou nem pode para sim. ler, vou só para essa nota técnica do MEC. As instituições de ensino privadas submetidas às normas gerais da educação nacional deverão efetivar a matrícula do estudante TEA no ensino regular e garantir o atendimento às suas necessidades educacionais específicas. O custo desse atendimento integrará a planilha de custos da instituição de ensino, não cabendo repasse de despesas decorrentes da educação especial à família do estudante ou inserção de cláusula contratual que exima a instituição em qualquer nível de ensino dessa obrigação. Essa nota técnica, ela é transversal, desde a educação infantil ao ensino superior, tá? Uhum. Então, em todos os níveis, eles se Sim, necessitarem, e eu acho que isso tem que ficar claro. Se sim, necessitar, se for confortável para ele, ele tem o direito, né? exato. Então, eu acho que a palavra é essa. Tem uma outra pergunta aqui, eu vou manter dentro da escola e depois a gente volta. Que Tá. uma mãe diz o seguinte: se essa criança não tem condições, a gente até já discutiu um pouquinho, não tem condições de assistir essas aulas online, ele tem direito a material adaptado no nível dele? Olha só, Lourdes, a primeira, eu vou dizer assim, a premissa quando você começa a estudar autismo é rotina, né? Sua Rotina, primeira aula você organização. fala rotina, né? É o começo de Rotina. tudo, é rotina. Então você vem com um modelo de ensino que quebra a rotina, que quebra a estrutura desse aluno sobre o processo de aprendizagem. Então ele tem ali um segmento, ele já internalizou uma rotina do que é esse momento de aprendizagem e de repente você quebra essa rotina e a gente sabe que isso vai gerar uma desregulação, né? Que é o que os meninos autistas a gente trabalha, que é para eles se autorregularem, para eles ficarem mais autônomos e etc. Assim como a escola física, lá do artigo 206, inciso 2 da Constituição, ela garante o acesso e o sétimo vem com a qualidade, a gente faz, a gente agrega, a gente puxa para cá no EAD. Então, não só é um direito infraconstitucional, como é um direito constitucional a adequação curricular, adequação da proposta, previsão não só da Constituição, mas do Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas do Estatuto da Criança e do Adolescente, dos pais, da família, participar com a escola, qual o melhor projeto vai adequar. Eu vejo, assim, às vezes, uma ausência da família. A família quer que a escola pense em tudo. Só que a família conhece muito mais o estudante do que a escola. Então, ela tem que se apropriar desse lugar de fala e desse lugar jurídico que o ECA traz para a família e propor junto a essa unidade de ensino, olha, a teleaula não está funcionando aqui. Eu proponho, vocês me mandaram então material, fazer aí comigo um spoiler, como é que eu posso trabalhar aqui com meu filho, vamos ver se a gente funciona desse jeito. Senão a gente tenta um próximo mecanismo. Mas também não delegar isso só para a instituição de ensino, sabe? Eu acho que essa parceria da família com a escola é que faz toda a diferença e garante efetivamente esses direitos. Eu vou te fazer outra pergunta, não estava no cronograma não, hein? Vê se você pode me ajudar, não assusta não. Se essa criança não tem material adaptado, não tem aula online, esse pai teria um desconto maior nessa mensalidade? Você acha que isso levaria para um desconto maior nessa mensalidade? Sim, a gente, com certeza, o contrato está viciado, o contrato está defeituoso, né? Juridicamente falando, a gente fala aqui do defeito do contrato. Então, a prestação de serviço está precária. E aí a gente vem com aquilo que eu falei lá no começo, o Código de Defesa do Consumidor, que ele traz a proteção do risco. Então, quem é que está... A teoria do risco, desculpa. Então, quem é que assume esse risco? Está errado, não é o contratante, tem que ser o contratado.
A figura aí tem que mudar de lugar. O que eu acho que está faltando é informação. Eu acho que a maioria das famílias e dos pais, eles estão, assim, inertes. Está todo mundo esperando para ver o que vai dar e deixando a coisa acontecer do jeito que está sendo imposta. Só que quando a gente fala de autismo, a gente fala de luta. A gente fala de um mundo azul em que tudo se conquistou com luta, né? A gente teve agora o último decreto do governo sobre a questão das máscaras, você até falou. Então, assim, quando eu vejo que o Poder Judiciário, que o Poder Executivo, que o Poder Legislativo, eles estão olhando para a gente, para a nossa situação, o nome para mim disso é luta. Então, agora na educação e no modelo de EAD, não tem como a gente não lutar. Se a gente ficar aqui inerte esperando as coisas acontecerem, não vão acontecer. E aí, os pais têm essa proteção jurídica garantida pelo ECA de estar lá junto do projeto pedagógico. Está funcionando, não está funcionando. Eu vou estar junto. Eu vou falar aqui pelo meu filho, que é educação infantil. Eu passo a vida inteira falando para o meu filho, ó, só vai ficar com o celular 20 minutos. Olha, meu filho, o celular não é legal. O celular, meu filho, atrapalha a cabecinha de funcionar. Mamãe não gosta. Não, vamos brincar de outra coisa. Aí, de repente, eu falo pro meu filho, ó, filho, você vai ficar aqui a manhã inteira na frente do iPad para assistir a aula da tia. Aí ele falou para mim, mamãe, não gosto, não faz bem pra minha cabecinha. Ai, é uma dualidade, não é? É um momento muito difícil. Então, assim, eu liguei na escola, conversei com a orientadora, eu falei, vamos pensar em uma proposta diferenciada. E meu filho é neurotípico. E mesmo assim eu tô aqui batalhando. Imagine as nossas crianças neuroatípicas que precisam de uma adequação da forma de trabalhar e que vai precisar, sim, de um movimento da família. Não tem como, infelizmente. É assim que a gente conseguiu chegar até aqui. Foi com luta. Não foi fácil. Não foi fácil. Tem uma outra pergunta aqui que a gente vai sair um pouquinho do contexto escolar e que a mãe pergunta o seguinte: benefício para a criança, para a pessoa com autismo leve tem os mesmos direitos que os outros? Eu acho que seria assim: a criança com autismo leve tem o mesmo direito que os autistas severos para benefício? Então, benefício é algo que a gente fala, é um princípio protecionista, né? Ele vem para proteger e para garantir direitos. Sim, se você tem um laudo que é autista, você tem lá o CID, é o F84, você tem o direito. Agora, pode ter comorbidades, né? E aí tem outro tipo de garantias ou não. Mas assim, se tem o CID de autismo, sim. Você tinha me dito que quem é esse profissional que vai fazer a avaliação dessa criança? Ela pega esses laudos e leva. Você me falou que é um psicólogo forense, né? Eu não entendo como é que você tinha me dito. As ações judiciais, elas são apreciadas, né, juntamente com o juiz, mas não é o juiz leigo da nossa área que vai avaliar. Quem avalia é o psicólogo forense, o médico forense, que analisa o laudo e faz uma ponderação e passa para o juiz um relatório, e a partir do relatório ele aplica o direito. Então, quando a gente vai pleitear qualquer direito, a gente tem de estar munido dos documentos mesmo, né? Para que o profissional forense que fala, do fórum, né? Forense. Ótimo, obrigada. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Eu acho que não é nem perguntar, vamos refletir juntas. Quando a gente fala de autismo, de necessidades especiais, a gente está falando de funcionalidade. E esse benefício vem para essa criança que tem uma baixa funcionalidade, que impede essa mãe de trabalhar, que impede essa mãe de seguir a vida, digamos assim. E aí ela tem que deixar trabalho, ela tem que deixar uma série de coisas. Quando eu falo mãe, não quer dizer que isso não aconteça com o pai, porque eu já vivi isso, que o pai ficou com a criança e ele que teve que ficar ali e não conseguia trabalhar. Porque dependendo do nível de comprometimento dessa criança, ela precisa de uma atenção integral. Então, quando a gente fala de benefício, a gente tem que pensar também em funcionalidade. Não é o diagnóstico em si que vai dar o direito ao benefício, mas é o nível de funcionalidade. E aí também a gente entra numa outra questão que é muito séria. Então, eu tenho
Vou falar uma coisa que eu vivi, né, de um menino de Goiânia, que se você, ele tá diagnosticado dentro do transtorno do espectro autista. Gente, se ele chegar aqui para mim, ele é maravilhoso, tá tudo ok, ele é muito bonitinho, muito tranquilo, né? Ele tem todo um processo que você não consegue perceber em 1, 2 horas o que que tá ali. Mas quando você convive, né, com essa mãe, aí a gente conviveu um pouco com essa mãe, eu vi o quanto ele dava trabalho. Ele não dormia à noite. Era 3 horas da manhã para dormir. Ele ficava ansioso, mordia tudo por dentro, ele trazia um monte de vícios. A princípio, aquela criança numa consulta, tá tudo ok. Mas no dia a dia, essa mãe passar madrugadas e madrugadas com essa criança acordando, sem dormir, ela tinha que ficar vigiando, porque ou ele podia sair, porque ele consegue destrancar uma porta e ir lá para fora. Então, às vezes, ela falava: eu fico no sofá e quando eu vejo, ele já abriu o portão e está lá do lado de fora. E isso não é visível durante essa avaliação. Essa mãe, por exemplo, em muito sofrimento, e depois que nós acompanhamos durante um tempo, mas se eu olhasse para aquela criança em 1 hora, eu realmente, como profissional, há muito tempo, não conseguia captar todo o processo de sofrimento que aquela mãe trazia. Então, era um menino que visitava o lixo, que não podia deixar, que ele catava tudo do lixo, ele era um acumulador. Então, assim, o autismo ele tem muitas nuances, né? E isso faz com Sim. que a gente se perda dentro desse processo. Então, somente eu acho que não é. E aí não é só o diagnóstico, a princípio, essa criança. Como que seria isso, Ana? Como que essa pessoa iria avaliar isso? Essa mãe seria escutada? De repente, essa criança leva até um, como é que fala? Ah, é autista de alto funcionamento. Por quê? Porque vai na escola e fica quietinho. O problema dele não está na vida social. Assim, a sensação que você tem é que ele consegue. Mas dentro daquele ambiente familiar, ele só come salsicha, ele só faz não sei o que, ele pega tudo, ele fica com fósforo, ele não pode achar um fogo, que ele fica fazendo fogueira. São coisas que quem vivencia dentro do contexto familiar. Como que isso funcionaria para a questão das leis? Como que isso seria visto? Então, a equipe multidisciplinar forense, eu diria que nesse caso seria o acompanhamento do assistente social. O assistente social, o psicólogo, que ficam fazendo uma monitoração. Eles não vão na casa da pessoa um dia e fazem um relatório, eles fazem um acompanhamento, né? Então, geralmente, Esse acompanhamento. assim, pela minha experiência que eu tive de fórum, quem fazia as visitas era o assistente social. Então, ele fazia as visitas, ele fazia o relatório, juntava a equipe, aí vinha o psicólogo, o médico, o pedagogo, e sentavam ali. Eu até. Então tem um estudo, né, sobre essa criança. Tem um estudo de caso que vai fazer parte do dossiê do processo daquele sujeito, né? Daquela parte do processual. Muito bom, Ana. Gente, eu tô adorando, né? A gente está aprendendo muito. Uma professora advogada e advogada professora, é bom que você entende tanto de um lado quanto do outro e esse processo como um todo. Se você tivesse alguma coisa, a gente passa rápido, né, Ana? Passa muito rápido. Se você pudesse dizer alguma coisa para os pais, o que que você diria? Por exemplo, essa mãe, ela teve o benefício negado, ela teve o diagnóstico negado. Só depois que ela veio e teve uma médica muito legal aqui de Brasília, que fez uma orientação muito legal, e essa mãe passou por vários profissionais e fez toda uma junta que ela conseguiu, mas lá em Goiânia ela não conseguiu, ela conseguiu aqui. E depois ela chegou e agora não foi negado mais o benefício, ele tá para receber esse benefício e essa mãe tá melhor, porque ela também teve que passar por ajuda, Claro. porque ela estava em sofrimento. Então, assim, por isso que eu toquei muito nesse assunto. O autismo, ele não é, às vezes ele não é visível, né? O sofrimento que essa mãe vive, que essa família vive às vezes não tá ali claro, só ela que tá com ele o tempo inteiro é que vivencia
como é que se diz, todo esse essas nuances mesmo, as sutilezas desse quadro que a gente não consegue perceber. Sim. Mas vamos lá, o que que você poderia dizer para as nossas mães que estão acompanhando o nosso canal Acreditar Mais? O que que você teria como advogada? E aí eu queria pedir para você também, se num outro momento, se essas mães começarem a fazer, você trabalhar com a gente com parceria, para estar Que aqui com a legal. gente, respondendo dúvidas sempre que a gente precisar. O que que você acha disso? E dá um Ai, recadinho para as mães. Lourdes, você não me pede, você me ordena, tá? Ah, perfeito. Como advogada, eu vou falar uma frase que a gente do direito sabe de trás para frente e de frente para trás. O direito não socorre o que dorme, tá? A justiça, ela é inerte. Você precisa ir lá e provocar a justiça. E aí, por isso que tem o direito não socorre ao que dorme. Então, quem dorme pode até ter o direito, mas está lá dormindo, não aciona, não vai lá e não movimenta o judiciário. Por isso, porque nós somos regidos, o poder judiciário, melhor dizendo, olha, já estou me fazendo juiz aqui. O poder judiciário, ele tem um princípio, que é o princípio da inércia. Então, o juiz pode estar lá no gabinete dele, viu um acidente acontecendo, e ele não pode ir lá e falar, isso aqui está errado, isso aqui está certo. Ele só age mediante provocação. Então, como advogada, eu deixo essa frase para as famílias. De pleitear, de lutar, de correr atrás. Eu creio que tem que movimentar agora essa enxurrada. Eu entendo que a gente está num momento atípico, que estamos diante de uma situação de calamidade pública, tudo bem. Mas a gente também não pode aceitar inerte, parado, toda essa chuva de legislações que confrontam, que abalam, que desestruturam o sistema educacional. Como eu disse, a nossa escola, lá do artigo 206, ela deixou de ser física e passou para uma modalidade. Olha isso, gente. Isso é muito, é demais, é algo muito novo. Então, se os pais, as famílias, nós professores, nós que somos da bandeira mesmo, que ficamos ali tentando lutar, cada um no seu espaço, seja na escola, seja na regional, seja na clínica, seja nos atendimentos. Se a gente não se junta nessa rede para garantir direitos, a coisa vai ficar do jeito que está. Porque, infelizmente, até agora eu não vi um pronunciamento do Ministério da Educação sobre o nosso segmento de ensino especial. Até agora, eu não consigo... Eu sei que a live aqui não é política, mas assim, gente, pelo amor de Deus. Que descaso é esse? Que fechamento sabe, é um virar as costas para o segmento do especial e aí a gente afeta o princípio da igualdade também, protegido constitucionalmente. Todos são iguais perante a lei, iguais na medida da sua igualdade e desigual na medida da sua desigualdade. Então, é uma igualdade relativa. Então, os desiguais, eles têm que ser tratados como os desiguais, porque isso é tutelar o princípio da igualdade, é segurar ele aqui e dizer que estamos protegendo. E se não está, então a gente tem de se mover. Então, juridicamente, como advogada, eu diria isso. Olha, foi assim, maravilhoso. Já tem perguntas de professores. E o professor, como é que fica nisso tudo? Então, eu vou deixar isso para você responder na próxima. Pode ser? Bom. Pode ser. Gratidão, acho que foi maravilhoso, viu? Você está bom. contribuindo muito e a gente vamos deixar aí, viu? Essa parceria aí, né, Andréia? Sim. Ó, totalmente anotado. Gratidão, tá bom? Por esse momento. Você sabe do meu carinho por você. Foi uma troca afetiva na hora que a gente se conheceu, na hora ali as coisinhas se conectam, é muito bom. E juntos, a Leila está aqui nos acompanhando, nós somos muito mais fortes. Ter alguém que é da área do direito, que está dentro da educação, que já fez parte de uma regional, que está dentro de um centro de ensino especial, é muito bom. Porque realmente vai conseguir, né, ver todo esse universo. Olhar para esse professor, olhar para essa família, olhar para essa mãe e olhar para esses direitos. Então, Sim. olha, gratidão. Tá bom? Nossa,
Obrigada, Lu. Nosso tempo aqui, como você disse, é muito rápido. Eu acho que foi maravilhoso, né? Eu tô vendo aqui um monte de. Pai, foi legal, um monte de parabéns, né? Então, se Que una bom. também, a Leila tá aqui, né? Eu acho assim, a gente é ativista no nosso meio. Você sabe, você já me viu dentro da Secretaria de Educação dando aula para os professores. O meu olhar ele é único, onde quer que eu esteja, é olhar para os meninos. E eu vi que você também tem muito disso. A gente olha para os meninos. Então, É. olha. Gratidão, tá bom? Beijo no Obrigada. coração e vamos deixar aí agendado uma próxima. E Salva daqui a essa pouco. live, por favor, viu? Ah, não, nós vamos salvar, pode deixar, tá bom? Tá Beijo no bom. coração, tchau. Beijo na Beijo. Andréia. André, Tchau. dá tchau, André. Muito legal. Tchau. Beijo, tchau. Beijo. Aí agora, gente, foi realmente maravilhoso com a Ana. Como que a gente faz? A Andrea vai vir falar um pouquinho com vocês. Não deu para acompanhar a quantidade de pessoas, gente, mas foi muita gente que entrou. Foi muito legal e assim, é gratidão mesmo. E a gente agora continua aqui um pouquinho só para dizer para vocês que semana que vem a gente tem surpresa. Andrea, vem para cá falar um pouquinho. Oi, gente, sensacional, né? Hoje foi muito bom. Todas as lives passam tão rápido, né? Mas, enfim, né? Tem que. Mas na próxima semana, dia 11, é feriado. Então, vocês vão estar lá, fica lá, às 7h30, mas a gente vai estar aqui firme e forte, com a participação especial da Carol, que é a mãe do Gabriel Luz, que vai estar aqui contando a sua história, contando o quanto que o método Dias Pressotti ajudou no desenvolvimento do Gabriel. Tá certo? Muito feliz de estar aqui com vocês. Ana Cristina, obrigado. Nossa, foi muito esclarecedor, muito legal mesmo. Um monte de perguntas. Bruna, a gente vai anotar aqui, vamos ter que fazer uma live, né? Para ajudar os professores também, né? Nesse momento aí de adaptação, né? Muita novidade, enfim. Então tá, até mais, viu, gente? Tchau!